caminhar. Oração, comunhão, alegria, palavra que ensina a amar. É Deus sempre conosco, de dia, de noite, disposto a andar. É Deus sempre conosco, de dia, de noite, disposto a andar. Escola dominical, na vida é presente, é tradição, compromisso, é alegria da gente. Olá, nós estamos começando uma nova etapa, uma nova revista, e a nossa revista agora é Tudo Entregarei, né? E essa revista, ela vai tratar um pouquinho da questão da mordomia, e hoje nós vamos ver a mordomia do tempo. A lição é a lição de número 2, o título é Prioridade ou Urgência? E nós vamos lá para Efésios. Efésios capítulo 5, versículos 15 e 16. E diz o seguinte: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Então, aqui a gente vê algumas palavras: prudência, né? E remir o tempo. E durante essa lição, a gente vai estudar um pouquinho mais sobre essas palavras, prudência e remir o tempo. E nós vamos agora lá para Mateus capítulo 24, versículos 45 a 51. E aqui nós temos uma parábola, né? Jesus utilizava muito essa estratégia, essa forma de ensino. Era uma forma dele trazer uma lição através de situações práticas, situações que estavam bem próximas das pessoas, que elas conheciam, e através daquelas parábolas ele tinha uma grande lição. E nessa parábola, a parábola dos 2 servos. E nós temos aqui 2 situações. Um servo que era fiel, que era prudente, organizava a sua casa, suas contas, colocava a sua vida em dia, manter a sua vida organizada, né? E lá está registrado o seguinte: bem-aventurado, feliz, aquele que o Senhor achar nessa situação, né? De estar o quê? Com a sua casa em dia, com a sua casa organizada, com as suas coisas em dia. E a segunda situação, a segunda pessoa que aparece aqui, é o mau servo, né? E esse mau servo, ele começa a espancar os seus conservos, a comer e a beber, né? Com as pessoas, sem se preocupar com nada, sem se preocupar com a organização da sua casa, e manter as suas coisas em dia, né? E lá também está registrado o seguinte: o Senhor virá num dia em que não espera e a hora em que ele não sabe, né? E para essa segunda situação, para esse segundo servo, diz o seguinte: destinará e separará a sua parte com os hipócritas. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então é interessante, enquanto para o primeiro servo, aquele servo fiel, organizado, ele fala, bem-aventurado, é feliz, né? Esse servo. O outro ele fala, né? O desorganizado, desatento, que não está nem aí para nada, ele diz, pranto e ranger de dentes, né? E aqui, meus queridos, a gente tem que pensar o seguinte: nós somos dispenseiros de Deus. O que é isso? Administradores de Deus. Nós temos em nossas mãos algumas coisas que nós temos que cuidar. Nós temos que cuidar da nossa família, da nossa casa, do nosso tempo, do nosso emprego, né? São diversas situações que são colocadas nas nossas mãos e nós temos que dar conta dessas coisas. Nós temos que organizar essas coisas, né? Mateus 25, versículo 21, diz o seguinte: bem-estar, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel,
sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Ou seja, agora você vai ter a sua recompensa. Agora é chegada a sua hora. E aí nós vamos caminhar para uma situação que é o seguinte, que os meus momentos, né, eles sejam só para louvor, para gratidão, para render graças a Deus. E nós temos que remir o nosso tempo. Nós não sabemos o nosso amanhã, o que vai acontecer. Quantos planos são feitos, quantas coisas nós pensamos, e a gente não sabe se realmente aquelas coisas vão acontecer. Precisamos de planos, sim. Precisamos de metas, precisamos de foco, né? É isso que guia os nossos passos. Realmente nós precisamos ter uma bússola, né? E os nossos sonhos, os nossos projetos, eles funcionam dessa forma. Mas a gente tem que pensar o seguinte, nós temos planos, nós temos projetos, mas tudo nas mãos de Deus, porque Ele sabe o que é melhor. Ele sabe o que será feito da nossa vida. E nós, como mordomos do tempo, nós temos que pensar, nós somos cidadãos da pátria celestial. Então, enquanto nós estamos aqui, nesse mundo, esse mundo que não é nosso, nós estamos aqui de passagem, e nós estamos aqui para fazer toda a diferença na vida das pessoas, com as pessoas que entram na nossa existência, nós temos que administrar bem essa nossa existência, né? E aí a gente pensa o seguinte, quantos anos nós temos? E aí a gente pensa o seguinte, a gente faz a seguinte análise, durante a minha existência, o que eu fiz, o que eu produzi, quais são os frutos que eu já tenho, quais são os frutos que eu já colhi da minha existência, o que eu posso falar, o que eu posso falar com relação às pessoas, que marcas eu deixei na vida das outras pessoas. No segundo momento da nossa lição, nós vamos pensar o seguinte, vamos aproveitar as oportunidades. É como se a gente estivesse passando, né, numa viagem de trem, pensando que a nossa vida, né, é uma grande viagem de trem, e quem não gosta de viajar de trem, mineiro gosta muito, né? E aí a gente vai olhando a passagem, e aquela passagem, aquela paisagem que você está vendo, ela pode não ser vista mais. Aquilo pode ficar só na sua memória. E aquele lugar que você passou, você pode nunca mais passar por ali. Assim são as pessoas que estão na nossa vida atualmente. Quantas pessoas que estão nas nossas vidas atualmente e que a gente não sabe se amanhã elas estarão aqui. E para essas pessoas, nós temos que apresentar as boas novas. Nós temos que apresentar a mensagem que Cristo realmente é o Senhor de tudo. Deus é o nosso Pai, é o Senhor do universo. E Ele tem um propósito para a vida de cada pessoa. E lá em Colossenses 4, versículos 5 e 6 diz o seguinte: andai com sabedoria para com os que estão de fora, remindo o tempo. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Ou seja, andar com sabedoria. A gente tem que preocupar com aquilo que sai da nossa boca, né? Que seja palavras para edificar, fortalecer, colocar as pessoas de pé, palavras de proclamar o Evangelho. Na segunda situação, a gente pensa o seguinte: meus dias sejam só em teu louvor. E aqui nós vamos pensar nessa parte da nossa lição, é certeza da nossa vida, né? Não temos certeza de nada, sabe? Nascemos e vamos cumprir um ciclo. O término, nós não sabemos quando será. E para isso, lá em Tiago 4, versículos 14 e 15, diz o seguinte: digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Em lugar do que devias dizer, se o Senhor quiser e se vivermos, faremos isto ou aquilo. A nossa vida é extremamente transitória. A nossa vida
extremamente passageira. É como uma neblina, né? Ela está ali, mas assim que o sol nasce, aquilo desaparece, ela não existe mais. Aquilo fica na memória das pessoas. Assim também é a nossa vida, né? Ela é transitória, é como uma fumaça. É uma fumaça que vai. E aí, como tem sido a nossa vida? Que cheiro será que estamos deixando na vida das pessoas? Lá no Salmo 90, versículo 12, diz o seguinte, é uma oração de Moisés. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios, né? E que isso possa ser uma realidade, que a gente possa tomar isso em todos os dias, a ter sabedoria em todos os momentos, em todas as situações da nossa vida. E que cada dia realmente possa fazer a existência, fazer a diferença na nossa existência. E a única certeza que nós temos é a volta de Jesus. Nessa transitoriedade, nessa incerteza tal que é a nossa vida, uma coisa é certa. Jesus voltará, breve voltará. E lá em João 14, versículo 3, diz o seguinte, e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Essa é a nossa certeza, que temos um lugar preparado, que não somos daqui e temos uma pátria celestial. Então vamos aproveitar bem o nosso tempo, né, meus queridos? Vamos aproveitar fazendo algumas coisas, né? Coisas que a gente realmente são necessárias, principalmente nos dias em que estamos vivendo. Nós precisamos visitar as pessoas, estar com as pessoas. Às vezes, essa visita é através de um telefonema, é através de uma mensagem que você passa para uma pessoa e que faz toda a diferença na vida daquela pessoa naquele dia. Às vezes, naquele dia, você vai ser a única pessoa com que aquela pessoa vai estar conversando. Faça a diferença. Vamos fazer, né? Estar aí consciente, olhando para as pessoas que estão precisando. Quantas pessoas estão desempregadas, estão famintas? Será que nós não podemos fazer algo por alguém? Será que nós não podemos, a partir do momento que estamos fazendo algo, dando algo por alguém, nós estamos também levando uma mensagem de esperança para aquelas pessoas. E vamos sempre ter consciência do seguinte, nós temos que trazer para a vida das pessoas realmente que Deus é o nosso Pai e que Deus vai voltar, né? Que Jesus vai voltar e que para cada um de nós há um lugar separado. Basta a gente aceitar, pedir perdão dos nossos pecados e começar uma vida nova. E lá em Mateus 24, versículo 46, diz o seguinte, bem-aventurado, feliz aquele servo a quem o Senhor, quando vier, achar fazendo assim, ou seja, achar trabalhando. É interessante que, como na Bíblia, essa questão é sempre colocada para a gente, né? A gente não tem que ficar sentado, olhando o tempo, esperando as coisas caírem nas nossas mãos. A gente tem que ter atitude. A gente tem, independente da fase da nossa vida, né? Independente da situação em que estiver, nós temos que estar produzindo frutos, né? Fazendo a diferença para as pessoas, principalmente que estão ao nosso lugar. E aí nós chegamos numa terceira situação, que é o título da nossa lição. Prioridade ou urgência? Prioridade é aquilo que realmente é mais importante. E urgência é aquilo que a gente tem que fazer agora, que a gente não pode deixar para amanhã. É hoje ou então não vai ter mais, né? E aqui, meus queridos, a gente lembra em Mateus 6, versículo 33, né? Que lá diz o seguinte, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e
tudo, todas as outras coisas, elas são o quê? Acrescentadas. Então, primeiro lugar, Deus, o reino de Deus, e depois vem todas as outras coisas em nossa vida, são as consequências, né? E nessa lição de hoje, nós temos o seguinte: nós temos que realmente priorizar a obra de Deus, né? As coisas estão aí para serem feitas, e o que você não fez realmente está fazendo a diferença. São vidas que estão deixando de ser alcançadas, porque nós estamos o quê? Parados, quietos, né? Naquele momento, muitas vezes, que a gente pensa assim, descansando. A gente tem que realmente descansar. A gente tem que pegar o seguinte: descansar, né? Pegar a energia e começar a caminhar novamente, né? E que os nossos dias sejam oferecidos sempre em louvor ao nosso Pai. A Ele toda a honra e toda a glória. E no nosso momento musical, já que nós falamos em Mateus 6,33, nós vamos escutar: buscai primeiro o reino de Deus. Vamos cantar? Queridos, em nosso momento de oração e de intercessão, vamos primeiro agradecer a Deus. Vamos agradecer a Deus pela nossa vida. Vamos agradecer a Deus pelas bênçãos, pelas vitórias já alcançadas. Você consegue parar agora e pensar 3 coisas que você já alcançou esse ano? Nós estamos no meio do ano, né? E aí? 3 coisas, 3 bênçãos. Quantas bênçãos? Quantas bênçãos? Quantas são? Vamos, queridos, vamos pedir pelo nosso novo local, né? Estamos agora numa nova situação,
numa nova parte da nossa caminhada, da nossa história. Temos um templo, vamos interceder a Deus para que esse local seja um local de bênção, de salvação, de evangelização e de harmonia. Harmonia para o povo de Deus. Vamos orar pelo nosso pastor Valquimar, pela Lídia e pela Laís, por essa família, para que Deus possa abençoar essa família, para que esse ministério seja frutífero. E principalmente para que essa família se sinta-se muito bem acolhida na Igreja Batista das Alterosas. Vamos orar pelos nossos ministérios. Nós temos diversos ministérios na nossa igreja e esses ministérios estão aí. Eles estão agindo, eles estão fazendo, eles estão produzindo. Vamos orar por essas pessoas para que Deus capacite ainda mais as pessoas e que novas pessoas, sejam tocadas. Há muito o que fazer. Nós temos agora muitos desafios e precisamos de muitas pessoas para o trabalho. Vamos orar pelos nossos missionários. Nós temos famílias missionárias na nossa igreja. Nós temos o Daniel e a Magda e as suas filhas lá na cidade de Paracatu. Vamos interceder por essa família. Essa família que está sempre presente nas reuniões de segunda-feira, nas nossas reuniões de oração. Essa família tem sido uma bênção para nós, para que Deus possa abençoar essa família e o ministério deles. Temos o Tiago, Isabelle e essa família linda. Que Deus abençoe essa família, que eles realmente possam produzir frutos como eles já têm feito. Eles têm feito a diferença, toda a diferença em nosso meio. E pelos demais missionários de Minas Gerais, do Brasil e do mundo. Vamos orar pelas nossas famílias. Nós vamos interceder sempre pelas nossas famílias, para que Deus possa estar abençoando, tocando nos corações daquelas pessoas que estão afastadas, as mágoas, os ressentimentos, os atritos que acontecem, que muitas vezes deixam marca. Vamos orar para que Deus esteja atuando, restaurando e curando as nossas famílias. Vamos orar pelos nossos idosos, pelos nossos enfermos, esse grupo que realmente precisa tanto das nossas orações. Mas, queridos, vamos não só orar por essas pessoas, vamos, na medida do possível, estar presente na vida dessas pessoas. Por uma palavra amiga, um telefonema. Às vezes eles estão precisando justamente disso, que a gente ore, mas que a gente entre em contato com eles. E pelas pessoas que estão cuidando deles. Essas pessoas que realmente precisam muito. Que Deus possa estar fortalecendo essas pessoas. Vamos orar pelos nossos dízimos, pelas nossas ofertas, pelas pessoas que estão dizimando, ofertando e pelas pessoas que por algum motivo não estão fazendo, para que Deus possa estar abençoando a cada uma. Meus queridos, vamos orar agora pelas pessoas que estão tristes, desanimadas, aqueles que estão afastados, aqueles que ainda não voltaram ao nosso convívio, para que Deus possa estar atuando na vida dessas pessoas. Meus queridos, gostaria hoje de encerrar esse nosso momento com Efésios 3:20. Esse versículo que diz o seguinte: aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundante daquilo que pedimos ou pensamos. Vamos crer nisso. Vamos crer que realmente Deus é poderoso. Deus é poderoso para agir, para atuar e para realmente fazer da Igreja Batista das Alterosas realmente uma igreja com propósito de salvação de almas. Tenham todos uma boa semana e até breve.